Este episódio contém passagens gráficas de pseudociência, pseudotolerância e pseudomoderação. Portanto, se és uma pessoa que tem opiniões, talvez este episódio não seja para ti. Olá, bem-vindos ao Opinionistas. O meu nome é Daniel Namasté. Eu sou Afonso e preciso urgentemente de ser despolarizado. Eu sou a Diana, sou uma daquelas feministas radicais que gostava de ser mais oprimida. Eu sou o Luís e acho que existem sinais encorajadores de polarização. O episódio de hoje é sobre Tomás Magalhães, o líder do Despolariza. Amigos, o que é que nós andamos aqui a fazer? Olha, Isso é uma boa questão. Mas a pergunta é mesmo para ser respondida. O que é que não. nós, como pessoas que estamos a fazer um podcast, Ah. estamos aqui a fazer? O que é que nós queremos com este podcast? Eu estou aqui mais pelo convívio. Muito bem. Diana, Bem, a última vez que eu pensei nessa questão tive um ataque de pânico, mas sim. Pânico? Mas- sim. mas O que não é é que nós estamos na aqui a vida, fazer? não é na vida, é aqui Pois, no... mas Não é no universo. É they na... kinda mesh. Ok, a tua vida e o podcast neste momento. Então sou uma coisa... É a minha razão de vida. Afonso, o que é que tu, quando pensas no podcast, o que é que vês no futuro? O que é que almejas? O que é que almejo? Sim. O que é que idealizas? Ele quer ser o Joe Rogan da esquerda portuguesa. Muito bem. Respondeste Just para mim. asking the question, guys. It's Just asking asking the the question. question. Pá, Já viste o um meu- macaco à porrada com um cão? Eu acho que o objetivo é ter algum opinionista a responder-nos, a interagir connosco. Isso era o topo. Isso era o nosso... Isso era... Se houvesse um episódio que algum opinionista interagisse connosco, era o nosso magnum opus. Muito bem. A questão é, há pessoas que têm podcasts e cujos podcasts eu julgo que pretendem, como é que eu ia dizer, mudar o mundo. E querem mudar a sociedade e querem trazer coisas boas Pois não, nada disso. e que esperam que Espera, o podcasting é praxis. a podcastizar se salvará a humanidade. Pois. Por isso a minha segunda pergunta é, amigos, o conceito de despolarizar Oh, yes! diz-vos alguma coisa? Diz. Foda-se. Não. Caso os ouvintes tivessem tido alguma dúvida de que quem prepara o episódio é a única pessoa que sabe de facto do que é que se vai tratar. Vamos falar desse gajo. Vamos falar de Tomás Magalhães, sim senhor. Hell yes. Let's go. Ah, Portanto, tu dirias, Mas eu... espera aí, mas eu não estou a perceber porque é tanta... esse gajo não é um idiota. Pronto, é logo a entrar assim a pé juntos. Este foi o Tá. Opinionistas, juntem-se a nós para a semana. Sim. Mas já tens uma opinião formada sobre este opinionista? Pá, não sei, acho que é só tipo, é precisamente daqueles que falam, ai não sei o quê, temos que falar com todas as opiniões e não sei o quê, bababá, e depois é nazis e fascistas. Eu não vou mentir, eu hoje, não sei porquê, aconteceu, estava a ouvir o episódio dele com o Rui Rio. Ora, já está. O último episódio a ser lançado. E pronto, eu tomei esta decisão na vida e às vezes acontece. E foste- E aprendi a lotaria genético-social. Exatamente. Sim. Então, Mas já ouviste algum episódio, Diana? Não. Afonso. nunca ouvi. Pronto, estás a falar de mim. Mas nunca quiseste ouvir. Sim, eu ouço coisas, portanto, esse poderia ser uma das coisas, mas nunca calhou, acho eu. Eu ouvi 2. O Rui Rio E o Sérgio Sousa Pinto. Opa. Curiosamente também ouvi esses dois Foda-se. e não vou trazer nenhum desses dois. Ok. Portanto, eu apresento-vos Tomás Magalhães, o cabecilha, digamos assim, do Despolariza, esse podcast que originou mais reação do que eu estava à espera, genuinamente. Não é só sobre Tomás Magalhães o episódio, é também sobre ele e sobre a sua criação, mas convém dizer que tanto o Tomás como o Despolariza nasceram, vivem e eventualmente vão falecer. Quanto ao Tomás, numa nota biográfica é um bocadinho mais extensa, porque eu não faço ideia se vocês sabem alguma coisa sobre Não, ele, não faço sem a ser mínima saber ideia. que ele tem um podcast. Ele é um miúdo, não é? Pronto, é tanto quanto uma pessoa de 31 anos é um Pois. miúdo. É da tua idade. Mas é um miúdo. Como nós somos uns miúdos. Eu ainda não sei do que é Confere. que se trata o podcast, mas já sei que tu precisas ser despolarizado. Diana. É verdade.
Portanto, Tipo, tu nunca ouviste, tens uma péssima opinião baseada em vibes. Por isso é que a sociedade não funciona. Porque o poeta da cidade não foi lá também uma vez. Calma. Acho que Havia- não. calma. Acho que não, por acaso acho que não. Calma. Por acaso acho que não. Então, Mas isso ok. também é outro bom. Quer dizer, não é outro Epá. bom. Não é outro bom. Isso é uma Poupem-me. espécie de Luís Osório em lento. Foda-se. Ela agora fez a Maria Judite Carvalho e quer que nós elevemos aqui a... Não, a seguir a Maria Judite Carvalho, isto é uma espécie de low point. Em termos de qualidade, digamos. De A bem dizer, já retórica. estávamos tipo já não estávamos sei a porque- elevar um bocado Eu não sei a porque qualidade porque é que eu disto. sinto pá. que para a Diana este é o pior, das piores coisas que eu podia ter escolhido. Para de ter opiniões Tá bem, antes tá de bem. ouvires a senhora. Isso, Despolariza, é Diana. porque... Não, mas é porque é que nós estamos a fazer... Porque é que agora estamos a fazer outros podcasts, é isso? Estamos dentro de uma certa. Primeiro, não se pode dizer que este podcast não seja relevante. Quer queiramos, quer não. Mas nós estamos a alargar o nosso objeto de estudo. Esse é o meu primeiro papel. Para Como já outros perceberam, medium. vocês leem coisas. Eu ouço coisas. Claramente. Tu trouxeste uma escritora, man. Então, estava no jornal. Escreveu em vários. Bom, O Tomás nasceu no estrangeiro, Pronto, então é fino. em Bedford, Então no deve ser Reino Unido, inteligente. exatamente. Que à partida dá logo alguma credibilidade. Claro. Então, mas é como o Padre Gonçalo, não é? Uhum. É Nasceu em físico, de Olha. formação. Olha, E tem- lá está. Tem mestrado em nanotecnologia. Pronto, lá está. Que são É o tecnologias primeiro pequenas. defeito. É o primeiro defeito. tu precisas mesmo ser despolarizada. O Vamos que é que os embora. físicos têm de errado? Eu adoro físicos. Adoro. Menos Não este. os que estudam. Não os que depois começam a falar de política. Ok. Porque vai dar merda. Pronto, depois, segundo palavras do próprio, e agora vou citar, virou-se para o empreendedorismo. Exato, vês. Em 2017 fundou uma coisa chamada Kolkata Relief, uma instituição que ajuda pessoas na região de Kolkata, na Índia. Não sei se é Kolkata, se é Kolkata, mas... vou manter Em português é Calcutá. Calcutá. Mas ele chama-lhe Kolkata. Uhum. Mas pronto. É em respeito cultural, sim senhor. Pronto, ajuda pessoas e em 2018 foi convidado, portanto 2 anos antes de ter fundado o Despolariza, que é de 2020, foi convidado para um grupo de reflexão sobre o futuro de Portugal, Pronto, lá está. onde teve, segundo o próprio, o privilégio de partilhar algumas opiniões com o Presidente da República. Vês. E estamos onde estamos, não é verdade? Em 2020, lá está, funda o blog Despolariza, que depois dá origem ao podcast Despolariza. O podcast tem-se revelado uma verdadeira sensação das redes sociais, tem mais de 24 mil subscritores no YouTube, Tanto 112 menos mil... 100 que nós. Exatamente. 112 mil seguidores no Instagram e quase 3 mil seguidores no Twitter. Pronto, é um bocadinho mais frágil, digamos, nessa rede. Também tem TikTok e tal, mas eu não fui buscar Tem números a todo TikTok? lado. Claro que tem TikTok. E qual é que é o objetivo do Despolariza? Vocês fazem alguma... Têm alguma... Se tivessem que adivinhar um podcast chamado Despolariza, é para quê? Mas é aquela merda, né? Vivemos num mundo muito polarizado e tal. E temos que ouvir toda a gente e temos que tirar tipo os preconceitos e ouvir toda a gente com o coração aberto. Eu acho que é porque existem pessoas como a Diana. É preciso haver uma força moderadora na sociedade que mostre que as pessoas do outro lado da barricada também são pessoas, têm motivos válidos para acreditar naquilo que Eu acreditam. sou a pessoa mais moderada que está aqui. Eu sou a pessoa mais de centro que está aqui. Mas ser de centro, mas ser de E centro vocês? é ser despolarizado? Então não é, eu ouço toda a gente com opiniões Epá. válidas. Está cada vez melhor. Estás a mostrar isso Então. logo. Ok. Eu diria que é isso. Luís, Eu diria que é para fazer anúncios publicitários a produtos vários. Como qualquer bom podcast de sucesso. ora está. Curiosamente, Excepto um o dos nosso. convidados... Bem, já lá vamos. Se nos estiverem a ouvir, nós aceitamos. Sim, sim, sim. Ah não, a gente vende. Tipo, nós não temos qualquer tipo de ética. Eu adoro manteiga de amendoim. Sim. Mas não sei se vos interessa, mas a bio do podcast no Twitter é transcender o dualismo e aprender a discordar com mais ciência, amor e humor. Emoji yin e yang e emoji de V de Vitória. Estás a ver? Oh, O que é que os Diana, emojis agora... Qual é o problema dos emojis? Diana, Incrível. Eu acho tu que tens que funciona deixar muito bem. o episódio fazer um build-up. Ao menos vamos dar a impressão às pessoas que nós estamos de coração aberto. Eu estou de coração aberto. Eu também. Ahm, Ciência, humor e amor. Amor. Não, ciência, amor e humor. Portanto, vamos supor que para o Tomás, ciência está primeiro, amor está depois e depois Porque ele é faz umas físico, umas claro. graças. Claro. E para lançar aqui, eu acho que estes emojis estão muito bem escolhidos pelo Tomás. É que eu já estou enervada. Sim, já percebemos. Calma. Estão muito bem escolhidos. E eu acho que eles ficam muito bem representados neste genérico do podcast que
curiosidade, é performado pelo próprio Tomás. Muito boa tarde, se Deus quiser. O meu nome é Tomás Magalhães. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Isto foi o genérico de Despolariza. Uma cítara. E por que não? Acho que continua a ser, pelo menos no continua a episódio ser. que eu vi. Aliás, esta é a introdução do episódio do Rui Rigo, aliás. Literalmente. Muito boa tarde, se Deus quiser. E porquê é que Tomás criou o Despolariza? Diana, se puderes ler, vamos ler basicamente vários excertos de uma entrevista que o Tomás deu ao gerador. E a Diana vai ler o primeiro excerto. Então ele diz assim: criei o Despolariza porque, dentro do possível, gosto de passar tempo a fazer coisas que sejam divertidas, façam bem ao mundo e nas quais sinta que estou a crescer. O Despolariza dá significado a essas horas da minha vida. O projeto não tem nenhum modus operandi. É um blog, partilhas de conteúdo, conversas e tudo o que fizer sentido para a sua missão de trazer mais fraternidade, humildade intelectual e paz às nossas conversas e às nossas vidas. No outro dia alguém disse que eu era um hippie digital do século XXI. Gostei disso. O podcast começou com uma série de conversas que tinham como nome Despolariza com vida, pá! Eu nem sequer, na verdade, não sei muito bem como é que se lê isto. Eu decidi ler assim, mas o título não tem vírgula, mas eu achei que era suposto. Com convidados como o Tiago Maia Gonçalves, Marisa Matias e Adolfo Mesquita Nunes. E não faltam nomes sonantes na lista dos convidados nos 85 episódios até agora. Luís de Matos, o mágico. Pedro Brunhosa e Tiago Nacarato, os músicos. Carlos Fiolhais, o cientista. Rui Sinal de Cordes, o monstro. Miguel Milhão, o prósis. Zita Seabra, a contorcionista. E há para todos os gostos e feitios nos convidados do podcast. Ainda nesses 85 episódios, o último, como o Luís disse há bocado, foi com o ex-líder do PSD, Rui Rio, e já estamos dentro da política, também foram convidados Rui Tavares, Sérgio Sousa Pinto, Ossanda Liber, Miguel Poiás Maduro e Carlos Guimarães Pinto. Eu, como disse há pouco, tive genuína dificuldade a preparar isto, porque a minha primeira ideia foi: vou ouvir os episódios todos e vou encontrar dentro de 85 2 horas, ou seja, 85 vezes 2 mais ou menos horas de conteúdo, coisas para vos trazer e para vos deixar aliados. Sucede que, não tenho vida para isto e não consegui ouvir tanto episódio e tanta hora de conteúdo. E valorizas a tua saúde mental. E há episódios que, francamente, eu pensei, já desliguei há imenso tempo, já não sei o que é que eles estão para aqui a dizer. No entanto, há episódios que eu até acho que têm algum conteúdo interessante. Aliás, o do Rio não acho que seja um conteúdo desinteressante, por exemplo. Mesmo o do Sérgio Sousa Pinto não acho que seja um conteúdo desinteressante. O do Rui Tavares também não. O do Miguel Milhão, obviamente, não interessa, mas se quiserem se irritar durante 2 horas, força. Eu acho que no fundo quase podíamos fazer um episódio por episódio do Despolariza e acho que não faz muito sentido. Portanto, eu resolvi olhar para o líder, digamos assim, para o Tomás. Ele gosta de se referir a ele próprio como o líder do Despolariza. Por isso eu estou só a usar as palavras do Também não é ele e um cameraman. Sim, mas ele diz que ele vê-se como o líder forte e autoritário do Despolariza. Acho que isto é ipsis verbis o que ele refere a quando uma conversa sobre o fascismo. Ok. E quem é Tomás Magalhães, este homem que nos quer despolarizar? Ele insiste nesta palavra, o conceito de despolarizar, no tema, e para lá no podcast é uma coisa que ele está sempre a trazer, de que isto tem que se ouvir toda a gente, tem que se conseguir falar com toda a gente, etc. Afonso, eu enviei-te agora um excerto dessa entrevista. Há bocado já spoilaste aqui, Luís, da questão da lotaria genética ou social, que é a primeira pergunta que o Tomás faz a toda a gente. Basicamente é perguntar às pessoas de onde é que tu apareceste. Mas fazem-lhe um pouco essa pergunta acerca da polarização e a resposta do Tomás é a seguinte: Porquê que a polarização acontece? É fruto da lotaria genética, da lotaria social ou de ambas? É um fenómeno genético. Todos nascemos com uma propensão fortíssima para o comportamento tribal. Se nasceres numa família muito polarizada, piora a situação. Sure. Se nasceres numa família muito polarizada, piora a situação. Acontece porque o nosso comportamento é fruto de um processo evolutivo em que, durante milhões de anos, existiu uma vantagem competitiva em exibirmos e sentirmos união com a nossa tribo. A maior parte das pessoas conhece o darwinismo individual, mas ele também existe entre grupos, /tribos. Em todos os vales
onde este animal foi evoluindo, as tribos com maior capacidade para se unir e sacrificar pelos seus ganharam as batalhas aos pensadores livres, e nós descendemos todos dos vencedores. Mas vou fazer um vídeo sobre isso nos próximos tempos. Fiquem atentos. Ainda não vi vídeo sobre isso. Mas na verdade ele fala um bocadinho mais à frente sobre este darwinismo social. Mas Eu só quero deixar claro que eu tive biologia no 12º ano e não há darwinismo individual. Porque todos os indivíduos morrem. Nenhum sobrevive, literalmente. Pronto. Era só isto que eu queria dizer. Portanto, Não sei, que o sociólogo é que também pode... Não, isto mais do O que darwinismo nunca teve qualquer tipo de problemas quando é aplicado à sociedade, pois não? Acho que... Normalmente corre bem. Eu acho que no caminho para a despolarização aqui do Tomás, de vez em quando ele manda assim uns tropeções e revela, digamos, um pensamento que não me parece particularmente tolerante, digamos assim. Vou mostrar um excerto do que é que o Tomás teve a dizer sobre aquele momento dos Jogos Olímpicos, foi muito falado, que supostamente seria a última ceia LGBT, que não é a última ceia, mas enfim. Mas vamos ver o que é que o Tomás disse sobre isso. Acabei de ver o vídeo da recriação da última ceia LGBT da abertura dos Jogos Olímpicos em Paris. Caramba, pessoal. É talvez a pior maneira de tentarem que as pessoas tenham mais empatia e fiquem com a mente mais aberta. De todas as maneiras possíveis e imaginárias, pegarem numa coisa que é muito sagrada para o grupo de pessoas que vocês gostariam que vos aceitasse mais e gozar com isso ou conspurcar isso, não é isso que vai trazer as pessoas para o vosso lado, entre aspas. Não é isso que vai trazer empatia, isso só vai criar mais revolta, só vai criar mais aversão, só vai criar mais polarização. Não é assim. Não é assim que se ensina pessoas sobre a diferença. É convidando para conversar, é convidando para ir tomar um café, é falando, tendo também empatia pela posição daquilo que é normal para os outros. E fico triste porque existe realmente homofobia e isto atrasa tudo. A questão é, porque eu estou a ter um bocado de dificuldade em comentar isto, porque quero primeiro perceber o que é que ele está a tentar fazer. Portanto, ele acha que a despolarização é um problema. Polarização é um problema. Sim. Portanto, quer despolarizar. E a maneira, ou seja, o processo através do qual ele acha que se vai conseguir isso é criar mais empatia. Como é que se cria mais empatia? Ouvindo toda a gente. Ouvindo toda a gente de maneira... ouvir toda a gente com respeito, dar igual de tempo de antena a toda a gente. É isto? Portanto, foi o que eu tirei deste certo. Sim. O que eu tirei deste certo é que nos próximos Jogos Olímpicos a abertura vai ser uma conversa entre uma pessoa trans e um senhor conservador em que ela diz, mas repare, eu sou um ser humano. E, pois é, nunca tinha pensado nisso assim. Então, olha, pronto, então sou a favor dos direitos trans. Exato. E assim... ainda por cima é em Los Angeles, não é? O próximo. Pois não, o próximo vai ser. Yeah. Eu gosto particularmente da parte em que ele diz o grupo que mais vos queria aceitar. Ou que vocês queriam ser mais aceitos, não é? Sim. Será? Sim, ok. É um bocadinho blaming da vítima, não é? É um bocadinho... lá estão vocês, com as vossas coisas, como o Comitê Olímpico. Vocês por um sempre a dar de... show e nós a queremos ajudar. E vocês não, sempre não a fazem picar, nada por sempre isso. a picar, sempre a picar. Não é assim que e se um faz, gajo não amigos. consegue. Um Pois. gajo tenta e não consegue. Quem é que será, Luís, se puderes ler, que o Luís gostava muito de poder entrevistar para despolarizar um tema? O Tomás. E porquê? O Tomás. Não, Luís, porque é o Luís que vai ler. Ok. O Luís. Se isto de criar o Despolariza fosse um jogo de computador, acho que o último nível seria eu conseguir organizar uma conversa entre o André Ventura e o Diogo Faro. No início, estaríamos todos meio tensos. A tensão despertaria ao riso, naturalmente nervoso numa primeira fase, mas eventualmente descontraído. Aconteceriam muitos momentos de discórdia, mas cada um deles seria uma bênção. Uma pedra preciosa, um verdadeiro exemplo sobre como discordar utilizando a ciência, o amor e o humor. Eu tentaria moderar o mínimo possível, apenas intervindo quando considerasse rico e informativo para quem nos segue em casa ou quando sentisse que poderia ajudar algum deles a comunicar alguma ideia do outro. Mais ou menos a 3/4 da conversa, teríamos um momento em que nos riríamos os três sobre o quão estúpido todos somos na verdade. Ríamos da insignificância de tudo e da preciosidade de cada momento. No final,
Como se ainda não tivesse sido incrível o suficiente, isto tudo estava a acontecer no dia 10 de julho de 2016, sentados no sofá na casa do André, com uma coelha Acácia ainda muito jovem, víamos juntos o Portugal-França. No gol do Éder, o Diogo e o André, banhados em lágrimas, dariam um abraço do tamanho do mundo. Eu, por não caber naquele abraço, festejaria com a Acácia. Este é troll. Ele só pode ser um troll. Eu acho que esta resposta tem um QB de trollismo, sim. Mas... Não, eu acho que se ao isso mesmo- não for troll, ele é tipo ativamente burro. Isto tem de ser a gozar. Tipo, se não for, ele é idiota. Portanto, Calma, eu espero mais que uma seja vez. idiota. Mais- Espero que calma. seja. Espero que, eu, Calma. Nós não Here comes fazemos a à phone. domina. Eu- Nós eu- não mais uma fazemos vez, mais uma à vez. É domina. só nos meus Antes de- episódios que dizes burro. eu, Antes de irmos para aí. não, eu estou a tentar despolitizar dizendo, espero que ele esteja a abrir. Polarizar. Desculpa, é porque é a mesma coisa. Eu estou a tentar despolarizar, dizendo que é bom que isto seja a gozar, porque se não for, isto é muito parvo. Calma. Mais uma vez. Estamos a começar pelo fim. Going in for the sake. Ok? Estou curioso para saber até quando é que mantens essa... Bem, Não, Pois. não, porque eu quero seguir os passinhos todos. E faz Vamos bem. seguir os passinhos todos. Os passinhos dele, não é? Que ele preconiza. Portanto, Empatia. o Daniel organizou para nós uma via sacra. Exatamente. Exatamente. Nós vamos percorrer. Sim, Sim, sim. sim. Ok? E portanto, chegada a esta Isto é etapa, o cursus honorium da despolarização. portanto, neste momento temos outra parte do argumento dele. Outra parte do argumento dele é simplesmente não há circunstâncias em que duas pessoas que representam posições opostas na sociedade se possam sentar, falar, fazer-se entender e chegar a uma conclusão que é: nós somos todos humanos e porque somos todos humanos nós devíamos ter um caminho comum e concordamos mais do que discordamos. Eu acho que é basicamente isto. E que há certas Sim. coisas que nós temos em comum, por exemplo, a seleção portuguesa Sim, e o gol do Éder e o gol do Éder. atravessa, portanto, digamos, um líder da direita radical e um comediante, que acho que é esse, portanto, devem ser os dois expoentes máximos Mas um de comediante ideologia ativista de de esquerda. Ah, desculpa. Esquerda. Sim, Exatamente. Desculpem, eu engano-me sempre, eu esqueço-me sempre que ele trabalha. Mas eu gostava que vocês me ajudassem, porque eu quando ouvi o que ele disse a seguir, fiquei assim, pronto, mas se calhar sou eu que também posso ser limitado na análise e acho que o que ele disse aqui não faz muito sentido. Partindo da noção que esta pessoa de certeza que é boa pessoa e que quer o bem, igual a mim, mas qualquer coisa da vida dele ou da biologia dele, que está provado que também é biológico até certo ponto a nossa preferência política, que tem a ver com a nossa intuição moral para certas coisas. Isso está tudo no livro que eu estou a ler, é mesmo incrível. E se nós conseguimos partir desse ponto, é tudo muito mais fácil. Porque, vou tentar perceber, tipo, vou assumir que ela é boa pessoa, sempre. Vou assumir que ela tem ótimas intenções. Tal como o Marx tinha ótimas intenções. O Marx, não é? O Marx queria um mundo E o super... Hitler? O Hitler tinha ótimas intenções, mas eram umas intenções mais darwinistas. Ele era fascinado pelo Darwin. Porquê? Porque ele leu, pelos vistos, leu muito sobre o Darwin e disto dos genes mais fortes e mais fracos. Então, ele queria tornar o mundo melhor através de uma massificação dos genes superiores. Sim. O Hitler queria fazer o mundo melhor. É difícil imaginarmos o Hitler uma boa pessoa, mas eu estou Sim. a tentar. E igualmente interessante e difícil é tentarmos imaginarmos a nós numa Alemanha do século de 1930, humilhada pela Europa e destruída e em condições péssimas. Tu dizias que ninguém se juntou a ele achando que ele era mau. Exatamente. Achavam que ele era bom. Sim. E é um exercício muito útil e importante nós tentarmos perceber: será que eu poderia ter sido um guarda de Auschwitz? Será que está assim tão longe? Sim. Será que se eu tivesse passado por aquilo tudo e ouvido aqueles discursos e acreditado tanto nele, não é? E quando digo isto, digo também ser um guarda de um gulag na Rússia, não é? Antes de reagirem, eu queria só dizer uma coisa. Isto é um excerto de uma entrevista que o próprio Tomás isolou
para ter no seu canal de YouTube pessoal, Ok, não no Despolariza. ok. Portanto, chegamos a Portanto, outro... ele escolheu ressaltar, destacar numa entrevista de 1 hora e tal que ele dá com a Rita Ferralvim este pedaço Ok, portanto, isto é uma entrevista que ele deu. que ele deu. Ok. E, portanto, chegamos aqui a outro ponto, portanto, a outro pressuposto, outro argumento da teoria dele, que é todas as pessoas querem o bem. E porque querem o bem, devem ser ouvidas. Pois, às vezes, perde-se um bocado o controle e está-se a deportar os judeus para de Auschwitz. repente, Esta é Mas- quem nunca. Esta é quem nunca. Mas, basicamente, é isto, certo? É isto. não, repara, o Trump também tem ótimas intenções. Também está a deportar pessoas para El Salvador. Cujo presidente também tem ótimas intenções. Que está, não se É tem a tipo tragédia mega prisões. humana. É verdade. A tragédia humana, estamos aqui todos Yeah. a tentar Yeah, fazer yeah. o melhor que Somos podemos. todos É os isso. E heróis de da nossa repente- história. E no né? Aquela fim- coisa. E de repente estamos em vagões. E no fim caímos e estamos a organizar vagões para. Yeah. Só queria só dizer mais uma coisa a quem nos ouve. Durante este excerto, Diana soltou um: "Ó Daniel, pá!" E eu pensei que a Diana ia cancelar este episódio. Sim, eu agora vou fazer uma coisa que eu estava a achar que não sei fazer, que é para quem quer despolarizar, ele certamente escolheu ir aos sítios que sabia. Ele sabe criar o soundbite. Sabe? Ele sabe ali puxar nos Oh, botões Afonso, que. isto não é soundbite. Não é um soundbite, é literalmente um soundbite. Porra, tipo. Ele sabe puxar Tipo, os nossos isto não cordelinhos. se diz. Mas isso é que Não é se diz. Não, Isto não é não questão se de não se pensa. dizer. Não é uma questão de não se dizer. Ele pode pensar o que quiser. Agora, o facto de ele pensar isto significa que tu disseste que eu não lhe posso chamar burro. Tu podes chamá-lo. Ah. Eu só quero primeiro só quero tipo, estou a tentar seguir o. Opá, por amor de Deus. Sim. Portanto, qual é o nome para um ser humano que pura e simplesmente não acredita que as pessoas podem agir por crueldade? É um burro. Não. Não. É uma criança. Achas que ele é só imaturo? Sim. Se não acreditas que as Calma. pessoas às vezes agem, especialmente líderes políticos, porque querem causar sofrimento, porque o objetivo é sofrimento, então, tipo, nunca abriste um livro de história. Mas a questão não, fundamentalmente não é essa. De género, pronto, eu já vi que só vou ser o advogado do diabo aqui. Eu sei que ele não é isto que ele quer Afonso, dizer. Diana, desculpa lá. Diana, eu tenho a palavra. Jesus! Ele tem boas intenções e tem a palavra. Exato. Estou a brincar. Despolariza. Opá, não. É tipo, eu entendo a cena dele de empatia. Obviamente. Só que isto é levar a empatia a um patamar que. Disfuncional. Completamente. Mas não é isso que eu ia dizer. O que eu ia dizer é aquilo que eu estava a dizer faz sentido, mas não resolve nada, certo? Porque, ou seja, há seres humanos que cometem atos de crueldade. That's not the point. Podemos dizer que o Hitler fez o que fez porque tinha uma visão do mundo que queria concretizar. A questão é qual é que é a tua noção de bem. A noção Sim. de bem dele Sim, era a erradicação de uma etnia inteira Várias. em prol de outra. sim. Várias. Certo. Portanto, aí é que está a questão. A questão não é se tu estás na tua cabeça a agir em virtude do que tu concebes que é o bem. Que é o que vai trazer o. Exatamente. Certo? Portanto, a questão nunca é essa. A questão é ele equiparar todas as noções de bem, todas as percepções do que é que devia ser. Como se fossem equiparáveis. Mas é diferente. O Tomás, mas com certeza, no momento a seguir à entrevista, ele articulou isto tudo. O primeiro episódio que eu fiz quebrou o Luís. O segundo episódio que eu estou a fazer quebrará a Diana. Ou já quebrou? Não, a Diana Opa, quebrou não. logo Eu, no si- eu início. sinto Tu que estás eu- a ser bué generoso, Afonso. Não, mas é claro que, ou seja, Opa, não sei. isto foi eu uma não parte estou a que não tem, vai ser cortado, mas ou seja... Mas é isto, certo? Vai, não. Tipo, a questão não é ele não acreditar na crueldade, a questão é ele achar que todas as noções de bem São são equivalentes. equiparáveis. Sim, Se a gente fosse um podcast conservador, dizia isto é um perigosíssimo relativismo moral. completamente. Exato. Eu neste momento tenho alguma pena. Porque eu sabia que tinha guardado este shirt para mais tarde. Não sabia que ia ser um hit tão intenso.
Não, estavas à espera que ele dissesse bem do Hitler, que até boa pessoa tinha. Não é isso. E a gente dizia, pois realmente é a opinião dele. Não, Despolariza. sim, pá, não. É que Despolariza, puto. eu não sei, se tu achares que nos próximos 3 excertos nenhum tem o mesmo impacto, se calhar podes inverter depois na montagem. Com certeza. Mas eu estou a seguir a minha vida, saca? Reordena isto, Afonso. De qualquer maneira, mais um tema de que nós gostamos muito aqui no Opinionistas, que é homens a queixar-se do feminismo. Mas pá, o feminismo é um movimento social, não é? Maior de todos. Sim. Metade do planeta. Sim. Uma conquista feminista ajuda metade do planeta. Não há nenhuma tão grande, não há nenhuma luta que ajude tanta gente. E, ou seja, é a luta mais importante, provavelmente, da história da humanidade. Só que acho que o feminismo muitas vezes se confunde com este tal trauma de os homens é que nos fizeram isto. Sim. Não é? Tem a ver com, se calhar, não é? Quem estuda o feminismo vai ver e eram oprimidas por quem? Por homens. Claro. Então traz isso para um presente em que o homem não é tão opressor como se calhar... Como eles gostavam que fosse, não é? Se calhar sim, se calhar teriam mais sucesso como ativistas se efetivamente existisse mais machismo. Sim. E então é isso. Então acho que às vezes fazem um desserviço à luta feminista quando afastam os homens, ou quando dizem mal dos homens, ou quando culpam tudo nos homens. Eu não consigo. Eu tenho só a dizer, eu já li alguma teoria feminista e uma das coisas constantemente que elas dizem é pá, isto o que falta na sociedade é machismo. Porque senão isto não anda para a frente, pá. Mas ele está a dizer, não é isso. Eu sei, eu estou a ser propositadamente... Daft. Sim, estou a ser propositadamente... É que é um bocado isso que ele diz, não é? Não, o que ele diz é do género. Realmente... É que isto agora elas já não são Realmente- eficazes, não Realmente, é? a causa das mulheres avança. Temos de ser mais simpáticos para os homens, porque assim eles são mais simpáticos para nós. Basicamente é isto. Sempre a dizer mal, estás sempre a dizer mal, Quê? sempre a falar Não mal. é nada disso que ele diz. Diz, estamos sempre a falar Não, mal. mas não é isso que ele quer dizer. Ele começa por dizer isso, mas depois diz algumas feministas até gostavam que houvesse mais machismo para se poderem queixar mais. Pois. Certo? Que é, Então pá, que me parece, por favor. um salto lógico. Não. Eu, Elas mais uma têm vez, que não estou a ser discutir os eficazes. méritos. Eu, neste momento, vamos lá ver uma coisa. Eu não estou a discutir os méritos de nada do que ele está a dizer. Porque eu estou a interpretar este episódio como Uma via sacra. um meta-episódio. Ok, Certo? ok. Eu estou a tentar identificar a arquitetura mental. Sim, sim. Isto, no fundo, para mim, é uma sessão de divã. Sim, não, Estás e a vem, ver? e vem Porque mais, isto- e vem mais. Ele, para mim, representa uma neurose. Uma neurose tipo contemporânea. Que é de género as pessoas acharem que... Pronto, ok. De género, eu não estou a identificar os méritos de nada que ele está a dizer. Só estou a tentar perceber como é que este sujeito O pensa. que é que está a pensar? Sim, Porque eu não o estou a levar a sério como ser humano. Pronto, mas já falamos dos homens todos, Diana. Tu não consegues dizer nada acerca deste excerto. Epá, não. Genuinamente, tipo, não consigo. Isto é só estúpido. Estúpido. Portanto, outra coisa que nós gostamos muito aqui no Opinionistas. Género. Né? Falamos Sim. muito. É E verdade. o Tomás também fala de género. Neste Claro. caso, numa entrevista com a sexóloga Leonor Oliveira. Deixa-me só. Ele vai dizer: epá, as pessoas trans eram muito mais aceites se fossem um bocado menos trans. Não. Utopicamente, se calhar fazia sentido abolir o género. Na prática, não. Bem, Abolir o género. Isso para mim já é bastante radical. é bastante radical, sim. Isso é um bocado ser negacionista da ciência, que é que 99% das pessoas, em todas as células do seu corpo, ou têm XY ou XX. E isso é realmente diferente. Faz com que tu tenhas período e que tenhas maminhas e que tenhas outras hormonas no teu cérebro diferentes das minhas. E vamos fingir que isso não existe. Acho que isso é ir para um lugar de menor resolução, em vez de maior resolução. Eu acho que era ir para um lugar de possibilidade. Imagina, para ti é muito claro que uma pessoa ser XY significa que é homem. Para mim isso não é claro. Não, para mim é claro, mas eu sei que existem exceções. Percebes? Eu não sei se são exceções, eu não sei se num mundo em que os papéis não fossem tão rígidos, se calhar se não havia mais pessoas XY a apresentar-se de forma diferente. Eu não sei se o Tomás sabe o que é género. Porquê que dizes isso? Porque XYXX não é género. Pá. XY e XX é género para as pessoas que acham que o género é uma coisa que eles inventaram. Ok. Certo? Certo. Eu, para mim, mais uma vez, não vou discutir o género.
tirei mais uma vez aqui um pedaço de informação muito importante. Que é quando ele diz, isso para mim já é muito radical. Porquê é que é radical? Porque é uma opinião. E se há coisa que este gajo não gosta são opiniões. Por muito estranho que pareça, este gajo detesta pessoas que tenham opinião. Portanto, eu gostava de ouvir, agora quando eu sair daqui, eu vou ouvir um episódio inteiro disto, porque isto, se fores uma pessoa séria a falar com este gajo, deve ser das coisas mais frustrantes de sempre. Luís, que ouviste o Rui Rio a falar com este senhor, o que é que frustrou-te? Não me frustrou, porque ele simplesmente deixa os convidados falar sem contraditório. Ok, nesse caso, by the way. Sim, às vezes não, mas... Tu ouviste dois episódios muito particulares. Ouviste um episódio tanto com o Sérgio Sousa Pinto como com o Rui Rio, que, digamos, são duas pessoas que por muitas vezes o Tomás concorda. Portanto, ele não diz nada. Se ouviste, por exemplo, a entrevista dele com o Rui Tavares, é um bocadinho diferente. E outras tantas. Porquê que é diferente? Desculpa. Porque ele não concorda. Então ele tem opiniões. Através de um podcast chamado Despolariza, em que a ideia é ouvir toda a gente, ele confronta as pessoas de quem discorda e concorda com as pessoas que concordam. É isto que ele faz. Ok. Portanto, está a cumprir bem a questão. Isso é importante. Isso também é um pedaço importante da psique deste indivíduo. Há uma entrevista também. Tu, Afonso, deixou de ser um opinionista e passou a ser um analista. Não, neste momento eu estou a tirar notas como se fosse um terapeuta. Ok? Sim. Mas eu acho que ele representa uma coisa maior. Mas vamos. Não, eu acho que tu tens razão. Eu acho que ele corporiza um tipo de gajo. Tom. Exatamente. Não é? É que é mesmo isso. Gostaste do meu francês? Mas foi apenas porque o Luís falou por cima. Pronto. Podes repetir? Foda-se. Isso não é francês. Olha que até eu sei esse. Não, estava a dizer que ele corporiza um esprit du tempo. É. Espírito do tempo. Sim. Ainda bem que você repetiste porque eu não percebi nada disso. Eu percebi não sei que é dome. Eu pensei, não, ele é com uma fragrância. Por l'homme. Pronto, também é assim, já não sabe falar francês. Portanto, da cacharela. Sim. Não, mas tens razão. Vamos, eu estou fascinado. Outra coisa que, pelos vistos, agasta um bocado o Tomás é a forma como nós olhamos para um feriado português que aconteceu recentemente. O 25 de novembro. Ele vai falar do 25 de novembro. Não é feriado, recentemente. Desculpa. Tenho de É do despolarizar. 25 de abril. 25 de abril, é mais recente. 25 de abril. Estava a polarizar um bocadinho. Numa conversa recente do Tomás com o Nuno Palma, autor do livro estás a ver. As Causas do Atraso Português, o Tomás diz Esse título faz-me o seguinte. Fazendo essas ressalvas todas de não era democrático, era uma ditadura, havia polícia política, havia censura, havia milhares de coisas más, mesmo depois de fazer essas ressalvas, é uma espécie de blasfémia na cultura contemporânea dizer a mínima coisa que seja positiva sobre o Estado Novo. É uma religião, é a religião 25 de Abril, já não é objetivo, não é? Já não é racional. 25 de Abril, às vezes, fascismo só de vez em quando, mas também não muito. Tenham lá calma, não polarizem. Isto é um bom exemplo do tipo de intervenção que o Tomás tem mais vezes do que o que deixava. Ele não acha que seja racional dizer que tudo era mau. Dizer que tudo era mau. Ok. Portanto, nós estamos a incorrer numa irracionalidade quando fascismo nunca mais. É o que o Luís estava a dizer. Fascismo de vez em quando. Mas pouco também, não é? Sim, não vamos polarizar dessa maneira. Exatamente. Pronto. Diana. Eu vou continuar a puxar por ti, mas eu acho que já estás para lá. Não, é só para partilhar uma história. É que eu fui sair com um tipo destes. Eu tive um date com um tipo destes. Eu tinha algum receio que tivesse sido um date com ele. Não. E daí é que vinha. Não. Demasiada despolarização. E coitada dele, ele até era promissor, mas depois começou a falar que o Salazar nem foi assim tão mau. Pois, isso é... E que os pais dele em Cascais até tiveram saneamento básico. Lá os avós dele. E eu fiquei assim a olhar para ele, tipo... Ok... E só foste assim mais 5 dates com ele? E depois... Não fui, sabes? Olha, aconteceu uma coisa muito engraçada. É que nem lhe dei um beijinho de boa noite nem nada. Disse-lhe... Isso lhe vai pensar. Isso vai pensar no que acabaste de dizer. Disse-lhe adeus, não é?
Pronto, olha, até um dia. Atingiste os limites da tua cordialidade. Basicamente, ele levou-me até casa, muito, muito cavalheiro, muito simpático. E foi isso. O Tomás havia de dizer... lá está, a politização está neste nível em que uma pessoa polarização. Desculpa, é que é a mesma coisa. É que a polarização já está neste nível em que uma pessoa já nem sequer aceita um parceiro sexual potencial só porque ele é fascista. Isto realmente nunca se sabe o que é que pode vir daí. Exato. Não sei se as o pessoas rapaz não era conversarem. fascista. Vá lá, não sei se o rapaz era fascista, não é? Porque Nem eu não ninguém sei. está aqui a dizer que o Tomás é fascista. Não, o pobre. Só que é esse tipo de coisas. Quando tu começas a relativizar e tu começas a dizer, ok, mas a minha experiência da minha família num determinado contexto não foi assim tão má. Então, portanto, se calhar não é assim tão mau. Só um dado extra para a tua construção da psique de Tomás Magalhães, Afonso. Estes últimos 2 excertos que ouvimos são, portanto, criados pelo próprio Tomás. Ou seja, ele escolheu destacar estes excertos. Isso é importante. Não fui eu que fui ali tirar fora do contexto. Foi o Tomás que foi ali tirar fora do contexto. No entanto, nós já ouvimos aqui coisas boas. Mas a minha frase favorita do Tomás surge a dada altura nesta entrevista. Agora já estamos numa entrevista que ele dá. Pronto, e já ouvimos ele a dizer que Hitler tinha boas intenções e não sei o quê, mas ele diz nesta entrevista, ele diz aqui neste excerto várias coisas, mas a dada altura surge-lhe uma comparação que eu gostava muito que vocês me ajudassem a perceber o que é que ele quer dizer. Sim, a polarização. Então, eu acho que a polarização é um dos grandes males. Isto? O que é que te levou aí? Foi tudo isto? Foi ao longo da vida, sei lá, no futebol, vê-se isso. As pessoas, quando estão naquele mindset, nós contra eles, perdem algumas capacidades de raciocínio. Porquê? Porque estão partes do nosso cérebro, não é? Da nossa biologia ativadas, que são de guerra. Aliás, uma vez li que uma claque, ir a um estádio de futebol está para a guerra, como a pornografia está para o sexo. Pois. Nós estamos ali, tipo, aos berros e é a nossa equipa contra eles. Sim. E havia muitas guerras que as pessoas eles ficavam cegos por causa deste movimento de grupo que cega, que leva, bora lá todos, pronto, e faziam coisas... Porque tem vantagens evolutivas em comportamento de grupo. As pessoas estarem coesas e ajudarem-se umas às outras. Porque os genes que tinham... O coletivo de genes que tinha mais capacidade de se unir contra outros grupos foram os genes que prevaleceram, não é? Então, o darwinismo não é só não é individualista, também existem coisas sociais. Não há darwinismo individual, Tomás! Eu tenho a dizer que ele claramente não é sportinguista, porque se há grupo que não é coeso, é uma claque sportinguista, não é? Mas é assim, se tu fosses racional, Claro. ias ao estádio e torcias pelo 0-0. Claro. Porque isso é que faz sentido. Isto é o sketch dos Gato Fedorento. Rapazes, por favor, não marquem mais golos. Antes de passarmos a me dizerem o que é que vocês acham sobre esta questão de ele falar muito do darwinismo social e tal, eu gostava... O gajo leu um livro e levou isso para o resto da vida. É possível, mas eu gostava de saber que livro é que tem a frase ir a um estádio ver futebol está para a guerra como a pornografia está para o sexo. Alguém me ajude. É porque é uma representação de uma realidade. Ele faz tipo book talk ou assim. É uma aproximação de uma realidade. Diz lá outra vez. Ir a um estádio de futebol está para a guerra. Está para a guerra. Fazer uma regra de 3 simples. Não, uma regra de 3 simples. Como a pornografia está para o sexo. Eu se calhar eu é que sou burro e não percebo. Pornografia está para o sexo. Ora bem. Vamos assistir agora à matemática de ciência social. Ir a um estádio de futebol está para a guerra. Portanto, o estádio de futebol... Portanto, quando entras gladiadores no estádio, modernos. É essa a lógica, acho. Portanto, quando tu entras... Continua. Isto está a ser filmado. Eu acho que este episódio devia estar a ser filmado. Portanto, vais para um estádio de futebol é como entras num teatro de guerra. Certo. Há dois lados. Dois lados que se estão a combater não é selvaticamente, mas são estão intensamente um em cima do outro. Sim, são fações opostas,
Portanto, quem ganhar ganha. Portanto, e o isso outro é o morre. futebol e a guerra. A pornografia E o sexo. e o sexo. Há dois lados. Não, eu fiz aqui Ou a mais? regra 3 simples. Ok, Luís, E ajuda-nos. é estádio de futebol igual a guerra vezes pornografia a dividir por sexo. Eu acho que pela primeira vez este episódio vai ter muito. Vai ter material visual. Sim, opa, eu não sei o que é que tem de dizer. Eu não sei o que é que a ainda não pornografia consigo está para o sexo, não sei o que é que isso quer. Não, o que é que- ou seja, a ideia é. A única. Há um caráter. Tem a ver com a questão de simulação, certo? É isso, é. A Bertrand Russell fala Como disso, assim? por Pois. exemplo, de os desportos como uma coisa que podiam Sim. ser usados para tipo diminuir o instinto coletivo para o conflito através de canalizá-lo para uma coisa que seja produtiva, coisas deste género. Giro. Sim. Então, mas então o que ele está a dizer Achas é que as que é pessoas isso? veem. Não, As pessoas veem pornografia para não pinar? não, a Para não- consequência de veres pornografia é não pinares. Não. A consequência de veres há- pornografia é não Há, pinar. há um certinho que não está aqui, em que o Tomás diz que ainda bem que existe sociedade, porque senão qualquer homem, quando passasse uma mulher bonita na rua, a primeira coisa que ele ia fazer era violá-la. O que diz muito sobre o Tomás. Pronto. Mais do que sobre o. Eu não quero que Eu não ele sei o que é coma. que a pornografia ajuda nisto. Não estou a par. O homem é um obsiano, ele claramente leu o Leviatã. Sim, senhor. eu ia dizer. Claro, Ele é um gajo interessado em teoria política do século XVII. claro que sim. Mas eu estava a perguntar há bocado, mas ele tem recomendações de livros? Tem muitas. Não E é trouxe. tipo o quê? É tipo Jordan Não, Peterson. trouxe. Pois Jonathan, é. eu até Não, assim, não é. Jonathan Haidt. Jonathan Haidt, aquele gajo, o Thomas Pinker. Uhum. Portanto, temos Aquele aqui o Aravari, Yuri Aravari, o Ayararari. do Homo sapiens. Sim, 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 Homo o gajo, sapiens. sim, sim. Ele também é um gajo conhecido pelos seus atalhos intelectuais. Sim. Mas esse tem opiniões, um bocado. O gajo polariza um bocado. Perigoso. Certo, perigoso. Vamos então fechar. Eu sei que Oh, vocês já? estão com pena. Não, calma. Não vamos fechar, que eu Sem- tenho muita coisa para dizer. Sem um último. Digamos uma última. Eu estava a dizer há bocado que não trouxe aqui muitos excertos de episódios, porque a maior parte. Há episódios, pronto, né? Quando ele faz um episódio com um músico, metade do episódio é. Mas eu também toco guitarra. Pronto, é querido. Mas a dada altura, o Tomás tem um episódio que começa assim. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Despolariza. Neste episódio vou fazer aqui uma pequena introdução porque falei com um racista e vou-vos só contar um bocado da história. Recebi um e-mail anónimo cujo título era Um Racista no Despolariza e estive a ler o que a pessoa estava a propor e fiquei a pensar se aceitava ou não, não é? E depois apercebi-me que o Despolariza é precisamente sobre ouvir todo tipo de pessoa e todo tipo de ideia, e despolarizar é também falar com pessoas polarizadas, e eu acredito no poder da conversa e de realmente tentarmos entender os outros. Então eu pensei, vou gravar, e o pior que pode acontecer é aparecer uma pessoa sem interesse nenhum, ter uma conversa sem interesse nenhum, que depois não publico. E pronto, vou conhecer uma pessoa que se assume como racista, por isso vai ser sempre interessante, pensei eu. Vai ser sempre interessante, né? Está a partida. E foi publicado, ou se calhar E não. foi publicado, senão não estávamos a ouvir isto. Essa conversa com o racista foi publicada. É o episódio 30. O episódio chama-se Um Racista. Mas é alguém conhecido? Ou... Não é ninguém É um conhecido, gajo. até porque é um gajo chamado Manel. Aspas. Ele faz tipo... Não é identificado. Exatamente. Está de máscara, está de mesmo? óculos. Sim. Ele esconde-lhe a cara, blur, tudo. Mas, para mim, a parte mais engraçada desta introdução é a desilusão do Tomás no racista que lhe calhou na rifa. Oh, Depois gravámos e eu apercebi-me que o Manel, que foi o nome fictício que arranjámos para ele, não acredita no racismo que eu achava que ele acreditava. Ele, no fundo, como vocês vão ouvir ou ver já a seguir, acredita que cada etnia deve discriminar positivamente a sua etnia. Ou seja, não acredita que existam raças superiores ou etnias superiores. Mas mesmo assim, eu com o bichinho na cabeça do no platforming, não é? Que é esta ideia de que não se deve dar plataforma a pessoas com ideias perigosas ou coisas do género,
Estive a pensar um bocado e estive a pensar, será que eu publicaria isto na mesma, mesmo que ele fosse esse tipo de racista? Ou seja, um tipo menos aceitável, talvez. E cheguei à conclusão que, em princípio, sim, desde que a conversa tivesse sido interessante e que eu conseguisse rebater. Opa, então não era racista a sério? Caramba, pá. Então, mas isto discrimina positivamente. Positivamente. Pá, a minha filha. Olha, um branco prefere brancas para fazer o amor. Olha, isto também eu. Basicamente foi isto que ele disse, não foi? Foda-se, é para isto falava sozinho. Ok. Portanto, o episódio Um Racista começa com o Tomás a admitir um certo fracasso. Pá, surgiu-lhe um racista na caixa de entrada do e-mail e ele, como qualquer pessoa normal, respondeu, né? Porque era isso que eu fazia, né? Um racista quer ir a opinionistas. Anda lá, então, isto nada pode correr mal. Deve que alguém que se apresenta assim no título do e-mail a partir de uma pessoa que tem a cabeça no sítio. Ora, eu estava com mesmo muitas esperanças que esta fosse tipo assim a cena. O Holy Grail do podcast do Despolariza. O que sucede é que a hora e 20 que esta conversa dura é das coisas mais bizarras e absolutamente incompreensíveis que eu ouvi na minha vida. Não I wonder why. se percebe nada do que o racista diz. E eu, pronto, trago-vos aqui um cheiro para vocês partilharem da minha confusão. E digamos que, portanto, os contra-argumentos do Tomás também não são exatamente muito evoluídos, porque o Tomás, acima de tudo, estava desiludido, né? Porque pensou, então diz lá, porque é que eu tenho que odiar? E o gajo diz, não é bem isso, eu vou-te explicar. Mas eu vou-vos pôr um excerto. E gostava que vocês me... De certo modo O racista moderado é um good bit. É uma boa piada. Não, mas é que não é... É que, repara, o que acontece é que este discurso que vocês vão ouvir e esta conversa que vocês vão ouvir, a vezes 1h30, faz o mesmo efeito que levar uma paulada na cabeça, que tu ficas completamente tonto. Mas pronto, vou-vos deixar ouvir 2 minutos e tal. No fim conversamos, eu acho que vale a pena. Provavelmente preferia o chimpanzé salvar o chimpanzé ao canguru. E depois dentro do canguru, dentro dos animais, tens tipo as várias classes. Se calhar preferimos salvar um mamífero ou um réptil. E se calhar preferimos salvar um réptil ou uma planta. É? Mas olha, foste aí, através do teu exemplo do cão, foste parar, acho que há coisa mais importante, que não é a parte genética, mas sim a forma como tu identificas alguma coisa, a forma como tu sentes alguma coisa, a empatia que consegues sentir. Imagina, tu e eu e quase toda a gente consegue sentir mais empatia por um mamífero do que por um réptil, em média. Certo. Porquê? Porque é mais parecido contigo, certo? Uhum. Mas não é porque os genes são mais parecidos, é porque tu estás programado para olhar para aquela cara. Não, tu estás programado para olhar para... Ou seja, a cara é um proxy dos genes. Entendes? Tipo... Sim. Eu compreendo isso. Mas... E tens a parte depois da amizade. Podes ter um animal de estimação, tipo um lagarto ou uma serpente, que preferes salvar a serpente ou um macaco qualquer que não conheces, não é? Pá, há essa prioridade da amizade, muitas vezes. Eu tenho um grande amigo meu, é chinês. Amigo meu desde a infância. E se eu fosse ter de o ajudar a ele ou ajudar uma pessoa qualquer na rua portuguesa, provavelmente até ajudaria a ele. Agora, não quer dizer que seja duas coisas. Uma é regra, não é regra, não é? Uma pessoa não conhecendo toda em pé de igualdade, eu ia preferir ajudar uma pessoa da minha etnia. E tem outro aspecto que é, não quer dizer que seja a coisa ótima de fazer em termos darwinistas. E isso pode ser ou não ser, é debatível. Porquê? Porque não estás a ajudar a tua etnia, não é? Que é o teu grupo étnico que partilham mais os teus genes, mas estás a ajudar alguém que há maior probabilidade de ele te ajudar no futuro, não é? Por isso, em termos de sobrevivência... Se toda a gente for como tu... porque nem toda a gente se comporta nesse jogo, nem toda a gente se comporta dessa forma. Mas há uma tendência para aí. Eu acho que o que estás a fazer é um bocado a fingir que nós somos mais animais do que somos. Mas nós somos animais, não é? Somos animais, mas a diferença entre ti e imagina, porque é que para mim não é imoral um bando de hienas comer um antílope vivo, que é o que acontece, e a criar muito sofrimento àquele antílope.
Porque não tem consciência, não tem livre-arbítrio, ou pelo menos a ilusão de livre-arbítrio, certo, como quiserem. Pronto, é isto, mas durante 2 horas. Então o gajo traz um racista e ainda por cima o racista, além de não ser racista o suficiente, ainda tem um amigo chinês. Eu não percebi metade do que é que se passava ali. Não percebeste? Não, eu percebi essa parte. Não, Mas... eu acho que não percebi nada, mas percebi tudo, não é? Ou seja, não há nada para perceber. Não, ele está a fazer a equiparação. Eu percebo! O que não quer dizer que eu perceba. Não, mas muito menos eu percebo para quê? Quem é que me resume o argumento? Eu só acho que ele tinha perdido. Ele fala tanto de empatia, ele perdeu uma oportunidade tipo, perfeita para lhe explicar: olha, mas sabes que isso é empatia, certo? Ou seja, porque tu relacionas-te com essa pessoa que é diferente de ti e tens essa relação pessoal e consegues identificá-la como um ser humano. E, ou seja, à partida, como ele é teu amigo, tu vais salvá-lo. Isso é um exemplo de empatia. Sim, sim. Porque tu te relacionas com relacionas o meu amigo com chinês e um português, eu escolhi o meu amigo chinês. Mas se eu não conhecesse o chinês, salvava o português. Opa, não sei, mas é isso, certo? Ou seja, mas aí seria uma boa oportunidade para lhe explicar: olha, mas se tu tomares algum do teu tempo para te relacionares com o outro, com um chinês, com um nepalês, com um indiano, o que for, com tu tudo vais, o que não é português. com tudo o que não é português ou aquilo que tu não consideras ser da tua etnia, tu vais perceber que ele também é um ser humano. E vão criar ali, e ele fala tanto de empatia, e explicava-lhe o que era, ou seja, vais criar ali uma ligação com a outra pessoa. Olha, Diana, se tivesse estado no podcast, tinhas-me poupado 1h15 da minha vida em que eu estive a ouvir à procura de coisas mais, sei lá, menos esperadas e mais lógicas do que este pedaço que eu vos trouxe. Mas é que agora pensando nisso, é que eu ainda não o ouvia falar exemplificar aquilo, exemplificar empatia, por exemplo. Dando aqui um parênteses óbvio, que é, há muita hora de podcast e de certeza que dava para fazer um episódio em que trazia excertos em que ele dizia coisas que se calhar eram um bocadinho menos, digamos, complexas. Mas dizer que o Hitler afinal não era assim tão mau, isso não é empatia, certo? Eu não sei que noção é que ele tem, qual é que é o conceito que ele tem de... Já que falamos de antropologia evolucionista, ele não fala nem sequer um segundo daquilo que nós ouvimos, de como a empatia também é um traço que favorece a sobrevivência da espécie. Exatamente, ou seja, uma lógica de cooperação em vez de competição, certo? Isso também é um conceito darwinista, ou estou errada? Isso eu já não sei. Porque eu não li tantos livros de Darwin como pois, mas é isso, que parece eles apanharam um conceito, leram um livro e levam isso para o resto da vida e não percebo. Não, mas é engraçado porque o rapaz lá, o racista, que não era racista que chegasse, estava a usar exatamente os mesmos argumentos que ele usava, mas ele não concordou. Começou a dizer, não, mas nós somos seres humanos e, portanto, existem outras categorias que nos importam para lá da nossa biologia e dos nossos genes e, portanto, ele estava a ter o discurso de uma pessoa normal. Porque ele estava a tentar despolarizá-lo, a apresentar-lhe o outro ponto de vista. Pois, já estou a ver. Porque ele não acredita em opiniões. Ele não acredita... Não, ele acredita... Ok, ou seja, ele não tem opiniões. Vamos à parte do diagnóstico. Expose. Ok. Estive aqui... Caladinho, a escrever, a dizer que vem do Tomás. Tenho aqui muita coisa para dizer e quero que me interrompam porque eu provavelmente eu tenho pena de não ter tido mais tempo para digerir isto e para conseguir ter um pensamento coerente, porque acho que isto tem muito que se lhe diga, ok? Tem mesmo muito que se lhe diga. As duas palavras, a oposição aqui fundamental para o Tomás é racionalidade versus irracionalidade, ok? Ele acha que por força de evolução biológica, nós somos compelidos a agir irracionalmente e tribalmente. O que nos impede de ter um entendimento do outro racional. E, portanto, de tomar as melhores decisões e tomar as decisões que convêm a todos. Ok? E, portanto, ele acha que nós temos que transcender esta irracionalidade, tal como ele próprio... Ele já transcendeu? Ele já transcendeu. Okay. Sim, ele já está no zen. Daí agora, a música. Eu agora vou citar o meu amigo Luís Cabrita, quando ele diz que ele não é um cientista social, este Tomás, mas
É um amador, um cientista social amador, podemos dizer isso. E tal como todos os bons cientistas sociais, acha que as leis que o próprio formula não se aplicam a ele. Portanto, ele transcendeu estes ímpetos evolucionistas e chegou a um novo patamar de entendimento. Ok? E ele quer trazer isto para o resto da humanidade. Ok? A opinião é uma doença. Nós temos que passar disto. Ele não tem opiniões. Ele sabe os factos. Espera, o gajo inventou o budismo. Mas em vez de ser com vontades, é com opiniões. Exatamente. A questão aqui fundamental é: ele não tem opiniões. Ele tem factos, ele tem entendimentos. Ele chegou ao busilis da questão. Ok? Busilismo. E o que ele quer é proporcionar momentos de clarividência. Tipo uma arena em que estas pessoas cegas, não conseguem ver. Não conseguem ver o que está mesmo à frente deles, que é um ser humano com opiniões válidas. E, não, mas ele não acredita em opiniões. Portanto, os humanos não podem ter opiniões. Vamos lá ver, essa é que é a tragédia. Eles acham... certo? A tragédia da opinião. Essa é que é a tragédia da opinião. Portanto, ele tem que proporcionar o momento, ok, para duas pessoas como o Diogo Faro e o André Ventura atingirem o Nirvana e perceberem, isto é tudo muito simples. Eu quero o bem, tu queres o bem e tudo o resto fluirá naturalmente. Sim. Mesmo que tenhamos métodos, procedimentos totalmente opostos. Indiferentes. Valores. Indiferentes. E depois... Portugal marca um gol. Está tudo bem. Ele, não sei, pois lá está, nós não ouvimos episódios todos, portanto nós não sabemos a plataforma dele, nós não sabemos onde é que chega este apogeu da racionalidade, onde é que lhe levou. Ele só quer dar-nos os instrumentos, como se ele fosse um Messias, dizer, eu sei as respostas, mas vocês têm que aprender. Vocês têm que aprender por vocês mesmos. Como é que isto se processa? Através de um método, que é o método de vamos falar. E se falarmos, tudo se vai resolver. E isto depois tem aplicações. Aplicações tão fixes como todas as pessoas oprimidas são vítimas da sua própria irracionalidade. Estão a gritar, estão a mandar vir, têm que sentar-se e falar. E elas nunca se lembraram disso. Nunca se lembraram disso, certo? Ok, este é o meu spiel. Ok, isto é uma doença, certo? Isto é uma doença que é psiquiátrica, mas depois transformou-se numa doença social. Porque eu acho que há muita gente que acredita nisto, certo? Tipo, que o mal é que nós não nos ouvimos uns aos outros. Falar. Ok. Até agora o que é que vocês acham deste spiel? Para já? Acho que sim. Eu devia ter sido eu a escrever isso, mas de resto... Luís, diz-me. Eu concordo no geral que é uma coisa do nosso tempo achar que se ouvirmos o outro lado vamos perceber o bem dele. Isto está no Zeitgeist. E isso é verdade em muitas situações e em outras situações isso é suicida. Exato. E leva àquilo que tu disseste há bocado de relativismo moral absoluto. Pronto. E eu acho que há um conjunto de personalidades que têm muito peso que basicamente também acham isto. Tipo Jordan Peterson. Tipo... O Jordan Peterson não é bem isto? Não é bem isto. Então... Ele acredita em coisas, também não tem opiniões, ele tem factos. Certo. Como o Tomás. Os que discordam das opiniões dele, que são factos, são irracionais. É mais isso que eu quero dizer, que é basicamente tudo o problema das sociedades contemporâneas é a irracionalidade. São pessoas que deixaram... Tipo, eu acho que o Steven Pinker é mais isto. Sim, talvez. Pronto. E acho que houve ali, por exemplo, quando falamos do movimento do novo ateísmo, também há uma série de intelectuais ligados a isso que também degeneraram nisto. Quer dizer, as pessoas tornaram-se irracionais por vários fatores, mas pronto, foi o que aconteceu. O que é que eu acho deste sujeito? Este sujeito tem uma doença. Todo este podcast é um exercício de inutilidade, apatia e antipolítica. É uma espécie de banalidade do mal. Do género, por virtude de tu não pensares em profundo acerca de nada, podes passear pela vida. Se tu não acreditas que nada é mau, está tudo ok. E todas as pessoas são ok e tu nunca tens confrontado com ninguém. Chegamos agora aqui ao final. E o final é importante. Porque eu tenho uma proposta de episódio para o Tomás. Que é...
Porquê é que tu não convidas alguém para o teu programa que acha que tu não trazes nada de útil para a sociedade? Eu estou completamente polarizado neste aspecto. Eu convido o Tomás a despolarizar-me. Eu acho que ele não traz nada de bom. Acho que ele é poeira nos olhos de quem quer ver o que quer que seja. Yeah. Eu acho que ele é um sabotador de qualquer empreendimento moral e político. Mas, Tomás, despolariza-me, por favor. Leva-me para a tua plataforma. Porque para alguém que quer despolarizar, tu sabes mesmo tipo, puxar os botões tipo, do ecossistema mediático para teres o maior número de cliques possíveis. Portanto, claramente, meu, pá, eu acho que tens aqui... Estás-te a oferecer. Estou-me a oferecer... Estou completamente cego. Estou Estás... completamente cego que tu tens uma doença. Mas, pá, estou disposto a ser convencido. E, principalmente, a crescer a nossa plataforma através da tua. Eu não tenho uma visão tão negativa como tu. Porque este tipo pode ter alguma utilidade, nem que seja como entrevistador. As perguntas dele, do que eu ouvi, não são particularmente interessantes, mas os entrevistadores que nós temos em Portugal também não são as pessoas mais interessantes, portanto, não é pior do que, sei lá... Não sei, não é pior. É tipo, eu vi a entrevista dele ao Sérgio Sousa Pinto, é o Sérgio Sousa Pinto a falar sem qualquer tipo de contraditório durante 1 hora. Pronto, está bem. E o que é que acha disto? Acho que sim. Pois é, também. Pronto, tipo, não é... Não sei se é catastrófico, estás a ver? Mas sim, não confio que ele tenha a capacidade de, quando alguém está a dizer uma coisa abjeta, ele dizer não, mas tipo, o mero facto de tu achares isso faz-te uma besta por isto. Certo? Que às vezes é preciso. Às vezes, tipo, as pessoas tipo, têm coisas que são... inaceitáveis, não porque são imorais ou tabus, mas porque genuinamente são tipos de crenças que são repugnantes e socialmente destrutivas. Pronto. Mas a questão é que ele não acredita que as pessoas sejam capazes disso, certo? Porque o Hitler até era um tipo, ele só acreditava numa ideia. Era a única coisa que estava errada é ele ter acreditado numa ideia e isso coincidentemente ser um genocídio. O problema é que a lógica está toda invertida. Porque, evidentemente, há factos na natureza e na realidade. Só que isso é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. E para ele é tudo. Eu acho que ele não percebe que, sei lá, política não é ciência, certo? Portanto, eu acho que esse é o primeiro erro de partida, é o erro de base. Mas é uma coisa que está completamente entranhada na forma como nós queremos olhar para a sociedade ou como queremos olhar para a política, que é É um bicho diferente. Não tem nada a ver. E é uma maneira errada também de olhar para a ciência, acho eu. Eu que não sou de ciência não tenho nada a ver com isso. Eu estou alguns no meio da tua opinião, Luís, e da tua opinião, Afonso, acerca do que é que ele representa, do lugar que ele ocupa. Acho que não sei se ele é relevante o suficiente para ser destrutivo, apesar de ter muitos seguidores. Acho que a maior parte das pessoas que o seguem e que o ouvem são pessoas que já concordam com ele. Basta olhar para os comentários e sempre que o convidado não é de uma ala mais à direita, os comentários são altamente destrutivos, e sempre que o convidado é mais à direita, os comentários são: sim senhor, isto é que é um homem como deve ser. No entanto, sim, temos carência de bons entrevistadores. Não acho que ele seja um bom entrevistador. Não, mas é um entrevistador. Mas é um não entrevistador. Que... E mais depressa eu acho que ele está perto não sei o que é que ele diria acerca disto, mas acho que ele está, e há bocado estava a falar do Joe Rogan, eu acho que ele está mais perto de querer ser o Joe Rogan sim. do que necessariamente outra coisa. Sim, porque ele está só a fazer perguntas. Sim, e ele pode sempre só dizer isso. Pronto, calha depois de dar entrevistas e pronto, né? E talks e coisas assim, em que depois começa a dar as opiniões dele e a dizer o que é que acha sobre as coisas, e de repente, mesmo nas entrevistas, está tudo bastante escarrapachado. Ou seja, quando tu dizes que viste a entrevista do Rui Rio e do Sérgio Sousa Pinto e ele não faz contraditório, foi o que eu disse há bocado. Ele não faz contraditório porque ele concorda. Vai ver as entrevistas que ele tem, lá está, com Marisa Matias, com o Rui Tavares,
são entrevistas em que ele está o tempo todo a dizer mas isso é assim se tu quiseres ser generoso, que isso não é assim que acontece. Ele está o tempo todo a contradizer o convidado. Que como entrevistador não é bom. Ou seja, isso não é o papel de um entrevistador jornalístico, digamos assim. Que eu acho que também não é o que ele quer ser. Eu acho que é fácil esconder-se atrás de uma capa de quero melhorar o mundo e de repente é uma espécie de... Ele parece que está... Voltando à tua teoria do método científico, ele parece que está a fazer uma experiência. Ele parece até agora vou chamar um racista, que giro. Que giro. Que giro, o que é que acontece? Não faz sentido. Não é suposto. Não é assim que funciona. E depois é um racista que não é identificável, é um anónimo. É a mesma coisa que discutir com alguém com troll da internet, mas em forma longa, e depois dá estas conversas altamente lógicas que nós ouvimos aqui. Não é? O que é que aquela hora e meia acrescenta, ou seja, a quem for? Nada. E já há horas e meias que chegam na internet de nada. Como, por exemplo, o Opinionistas Podcast. Exatamente. Há aqui depois uma dimensão que nós ainda não exploramos, que é também interessante, que há aqui... Ele talvez também tem uma dimensão meio religiosa para isto tudo, não é? Que é tipo... Sim. Uma cena tipo New Age, tipo no meio disto tudo, que é de peace and love. Yeah. Mas pronto, é isso. Isto tem muitas pontas. Pois, porque a política é uma fonte de conflitos e de atritos, não é? Isso não pode ser. Sim, Nós exato. não podemos aceitar isso. Temos que falar todos e estar todos na paz e... E isso é uma forma errada de olhar para a sociedade. Para a política, para a participação. Parece-me uma excelente forma de... Mantens esse sonzinho enquanto eu fecho o episódio, Luís? Pode ser? Não, mas é uma forma de alienação política. É uma forma de alienação política. E é aquela... Vou fazer fade out às vossas vozes enquanto aquela citação é um bocado aquela citação do Keynes, não é? Se tu não acreditas em nada... Ou melhor, se tu não tens ideologia... Mantém, Luís, mantém. Há outras... Como é que é? Isto vai ser cortado. Mas é de género. Se tu dizes que não tens ideologia... E assim terminamos o maravilhoso mundo de Tomás Magalhães. Para a semana, como todas as semanas, João Miguel Tavares. Eu acho que ele não se pensa assim mesmo dessa maneira.